Queridos, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite para trazer algo que Deus colocou no nosso coração. Interessante que hoje a Vivian trouxe uma palavra de manhã sobre pais, né? Obviamente hoje estamos celebrando o Dia dos Pais. E Deus já tinha me dado uma palavra e ela falou, vou trazer a palavra de manhã, eu falei, eu vou trazer à noite. E a palavra que eu tenho à noite, qual é? É sobre os pais. Por quê que Deus está tão preocupado assim em insistir em colocar na nossa cabeça, incutir na nossa cabeça, inculcar na nossa cabeça a nossa responsabilidade de pais? Mas agora à noite eu quero falar sobre pai e mãe, sobre pais. Ela, obviamente, também abordou hoje de manhã sobre pai e, às vezes, mãe também, né? Mas mais voltado para os pais, sobre a responsabilidade sacerdotal. Mas eu quero falar sobre os pais, o pai e a mãe. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 78. Nós vamos ler 4 versículos. Não, mais que isso. 6 versículos. Salmo 78, a partir do versículo 3. Enquanto eu estiver pregando, irmãos, enquanto eu estiver falando, eu peço que os irmãos estejam intercedendo. Vamos criar esse hábito. Eu sei que algumas pessoas fazem isso, mas intercedendo. Senhor, fala, toca coração, fala alguma coisa, Senhor, cura, liberta. E eu tenho certeza que o poder de Deus atuará na nossa mensagem, qualquer que seja o pregador, se houver intercessores. Salmo 78, versículo 3 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram, não o ocultaremos aos filhos, transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas de seus feitos. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel, ordenou a nossos pais que o ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte aprendesse, e os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitissem igualmente a seus filhos, para que depositassem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos, a fim de não se tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, geração de coração inconstante e de espírito infiel a Deus. Obviamente que ele aqui se refere àquela geração, seus antecessores, que desviaram, que preferiram não ouvir a voz de Deus. E o que Deus tem de preocupação é que nós não façamos isso, nós não deixemos esmorecer, não deixemos apagar a palavra que Ele tem colocado no nosso coração. Amém? Vamos falar com Deus. Pai querido, fala conosco, Senhor, de uma forma singular. Nós queremos hoje ouvir a Tua voz muito clara, Senhor. E se alguém aqui está em deficiência de cumprir alguma coisa dessas que o Senhor tem nos dado, que nesta noite seja-lhe revelado, Senhor, a forma, a ajuda que o Senhor tem, e esquenta, Senhor, aquece corações que estão arrefecidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Às vezes a gente começa falando alguma coisa, tocando no assunto, é assim, precisa ser assim, porque temos que passar de pais para filhos, e os irmãos, alguns podem pensar, mas isso é natural, eu sei. Mas muitas coisas que a gente diz, eu sei, a gente não faz. Mas nós precisamos de entender melhor o porquê dessas coisas. Então nós temos que realmente vir ao Antigo Testamento, para depois nós chegarmos no Novo Testamento, onde Jesus ensinou um montão de coisas que ele conhecia do Antigo Testamento e deixou com seus apóstolos, seus discípulos, ensinamentos que eles repassariam. E a primeira coisa que é preciso que fique relembrado, eu já sei, mas que fique relembrado,
é que Deus projetou para habitar no céu famílias, não indivíduos isolados, mas famílias. Obviamente que o Evangelho é para todas as pessoas, até aquele que está ali, um indivíduo. Mas eu não estou em família. Sim, mas ele projetou famílias. Por que ele projetou famílias? Porque ele é uma família. Já pregamos isso aqui, sobre o Espírito Santo, ele, Jesus, formam uma família. Nós somos família de Deus. Nós não somos uma família, nós somos a família de Deus. E por isso, a preocupação dele é que isso não se perdesse ao longo dos anos. Nós temos relatos bíblicos de que muitos do povo de Deus, muitos, deixaram isso escapar. Quando Josué chega na terra prometida, com o seu povo, com o povo de Deus, com a turma que ele estava levando, com aquele remanescente que veio do Egito, a Bíblia diz que as pessoas ainda estavam se lembrando dos feitos do Senhor e dos ensinamentos, dos estatutos, por causa dos antigos que perseveraram naquilo ali. Mas, à medida que os antigos foram morrendo, as pessoas foram deixando de fazer aquilo que eles ensinavam. E, de repente, aquela geração se fez uma geração idólatra, uma geração sem força, uma geração sem autoridade. E tudo que Deus quer é que nós atentemos para isso, que nós sejamos uma geração forte, com identidade de Deus, que nós tenhamos palavras de vida e não palavras de morte, que nós tenhamos palavra de sabedoria em momentos que nós precisamos de resolver situações que nós não sabemos. Porque senão, a tendência é que as coisas vão ficando frias, vamos perdendo. Nós já estamos vivendo uma época em que não pesquisamos mais, a não ser no Google. Não pesquisamos mais. É muito mais fácil. Qualquer coisa que você colocar ali vem para você, mas a gente não estuda, não busca, porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão com ansiedade. Eu não diria que estão com pressa, porque se tivesse com pressa, estariam cuidando da sua vida de uma outra forma, espiritualmente falando. Mas estão ansiosas. Aquilo que demorava 5 minutos antes, agora, se demorar 1 minuto, é uma eternidade, você não aguenta, em termos de tudo. Ninguém aguenta esperar, ninguém aguenta deixar maturar, amadurecer aquilo que a gente aprende. Muitas vezes nós queremos aprender hoje e aplicar amanhã. Não, nós podemos começar a praticar, mas há coisas que nós precisamos deixar maturar dentro de nós. E o teor dessa conversa que nós vamos ter à noite, como teve a de manhã, é que o Senhor está nos chamando a atenção para que nós não deixemos sofrer solução de continuidade, ou seja, que não haja hiatos e que depois possa abrir um abismo entre o que nós somos e o que os nossos filhos devem ser, e os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos, até que Jesus volte. Amém ou não amém? Em Gênesis 18, 19, diz assim, não precisa abrir, diz assim, Deus falando com Abraão, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Em Deuteronômio 6, 6 e 7 diz assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Por que essas observações? Deus já sabia, na sua infinita sabedoria, que viriam coisas que iriam nos atrapalhar, nos desviar, nos fazer perder o foco. E a grande preocupação é não perdermos o foco. O que Deus quer é que nós não percamos o foco.
E já ali Deus falando lá no início, porque ele já sabia o futuro. Ele criou o fim, depois ele trouxe e mostrou, disse, agora vamos começar, vamos chegar até lá. Ele sabia, ele sabe de todas as coisas, ele conhece os seus pensamentos, ele conhece todas as coisas antes, durante e depois. Então ele sabia, nós não podemos, porque se der brecha, nós vamos ter pessoas com propostas diferentes. Imagine se Deus estivesse falando hoje essas palavras, avaliando o que nós encontramos e o que nós temos hoje. Imagine, que dificuldade que nós temos hoje, porque todas as coisas nos obstruem para servir a Deus. Todas as coisas não, qualquer coisa quase, nos obstrui para servirmos a Deus, ou tenta nos obstruir, tenta ser um obstáculo. Então eu quero falar aqui, agora na parte prática. Hoje é como se fosse uma continuação da mensagem, mas nós não programamos. Mas olha como Deus faz. É como se fosse uma continuação, só que agora eu quero falar um pouco mais na prática. Algumas coisas que os pais devem ensinar a seus filhos. Eu vou repetir os pais. Irmão Leandro e irmã Daniele. Irmão Tiago, irmã Marina. Os pais. Quem precisa ensinar são os pais. Deus vai nos entregar como entregou ao meu pai, que passou para mim, e eu passei para minhas filhas. Hoje a minha filha passou aqui algumas coisas, tinha coisas que eu nem lembrava. Outras coisas depois eu lembrei. Mas porque eu tive alguém que me repassou, e eu disse assim, isso foi bom. Não é porque alguém me passou, não é porque meu pai falou, tem que ser assim, é porque nós vimos que era bom. E quando nós vemos que é bom, nós queremos para os nossos filhos, amém ou não amém? Se eu perguntasse aqui, o que você quer para o seu filho? Eu quero o melhor. Se você vai comprar uma roupa, você quer uma roupa melhor. Eu não estou dizendo de roupa mais cara, eu estou dizendo de roupa melhor. Você pegou um tecido assim, e isso aqui parece que em uma semana rasga, você não vai comprar. E se você não tiver dinheiro, você vai fazer um esforço para dar um pouquinho melhor. É disso que Deus está falando para nós. É disso que Deus quer, que assim como nós somos cuidadosos com as coisas perecíveis, com as coisas que cairão no esquecimento, que morrerão, assim também Ele quer que nós sejamos acerca da palavra dEle. Por quê? Se nós não fizermos isso, nós seremos cobrados porque não fizemos e depois choraremos ao vermos a situação dos nossos filhos e seremos castigados, irmãos. Seremos castigados, porque tratamos os filhos, que não são nossos, estamos falando nossos filhos, porque nos foram entregues para serem criados, mas os filhos de Deus. Porque o que Deus quer é povoar o céu com as famílias. O que Deus quer é fazer de tudo para que as famílias prosperem e chamem outras famílias. Primeira coisa que nós devemos ensinar aos nossos filhos, eu quero falar, além do título, vamos comentar alguma coisa, mas eu queria que você começasse a fazer assim um exame de consciência. Eu tenho feito isso, mas antes de dizer eu tenho feito isso, como você tem feito e por que você tem feito? Você tem feito porque o pastor da igreja está falando? Você tem feito porque seu pai falou ou porque você viu benefícios? Porque você viu vitórias? Porque você viu que vale a pena? Por que você tem feito? Primeira coisa, conhecer a Deus, respeitá-lo e amá-lo acima de todas as coisas. Irmãos, infelizmente nós estamos vivendo uma geração de pessoas completamente sem educação. Eu estou falando agora do nível, pessoas que não respeitam a mim, não respeitam a você, não respeitam nenhum mais velho, não respeitam a autoridade, não respeitam os pais. Conhecemos histórias de filhos que batem na cara dos pais, os pais, deixa, tadinho, ele não sabe o que ele está fazendo. Como não sabe? Não sabe? Talvez não saiba. Por quê? Porque você falhou em dizer assim, não, eu sou teu pai, eu sou a tua autoridade aqui na terra. Deus me entregou você como filho dele para dizer assim, você vai ser como se fosse filho do Isaías, filho do Tiago. Você vai ser filho e você não pode desonrar. Por quê? Sua descendência será amaldiçoada.
Nós conhecemos diversos casos assim, eu pessoalmente, os irmãos devem conhecer. Então, respeitar e amar a Deus acima de todas as coisas. Esse acima de todas as coisas, irmãos, nós precisamos compreender. Acima de todas as coisas não significa que você não possa amar outras coisas. Não significa dizer que você não possa gostar de coisas materiais. Mas que acima de todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as coisas materiais, acima da sua família, preste atenção no que eu estou dizendo, você precisa amar a Deus. Não existe, eu já vi gente dizendo assim por aí afora, não, primeiro nós temos que amar a família, depois a Deus. Isso é uma heresia, irmãos. Isso é diabólico, irmãos. Isso é diabólico. Se você está aqui nessa noite, ou se você está ao alcance da nossa voz e pertence a Shalom, não fique aqui, porque nós não pensamos assim. Mas nós cremos que o Deus que nós amamos, nos ama tanto, que é capaz de fazer com que nós amemos nossa família, segundo a vontade dele, segundo o jeito dele. É muito melhor do que você amar. Você pensa que você ama a sua família. Ah, mas eu amo. Você pensa que isso é amor. O amor de Deus é outro tipo de amor. Ele quer que nós amemos de uma forma que Ele nos ama, da forma que Ele nos ama, com amor ágape, não um amor com interesse, não um amor para cumprir protocolos. Então, primeiro de tudo, nós temos que amar, primeiro conhecer a Deus. E quando a gente conhecer a Deus, vai querer respeitá-lo. Nós vamos ver que Deus dá uma palavra e as coisas acontecem. Nós vamos ver que todo joelho se dobra diante de uma voz de Deus. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver uma libertação. Não sei. Quantos nunca viram uma libertação? Nunca viram, nunca viram. Irmãos, é coisa singular quando você usa o nome de Jesus, tendo dele o respaldo. E você diz, quieto em nome de Jesus, e a pessoa tranca a boca. Mão para trás em nome de Jesus, e a pessoa mão para trás, sem encostar um dedo. Por quê? Por causa da autoridade de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos é conhecer a Deus, respeitá-lo e amá-lo acima de todas as coisas. Mas como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso, para passar para os meus filhos, eu preciso fazê-lo. Eu preciso que os meus filhos percebam em mim que eu faço isso. Porque as crianças, antigamente a gente fala, as crianças de 6, 7 anos, a criança de 1 ano, já sabe quem é você pelas suas atitudes. E quando ela começa a falar, você diz, papai, o senhor está falando, mas o senhor não está fazendo. Ali no Kids, eles entregam um bocado de pai e mãe, vocês aqui não sabem. Mas a gente não vai falar para ninguém não, mas entregam. Diz assim, meu pai não faz isso não. E a gente disfarça, não, faz sim, vai fazer, vamos orar e tal. Porque senão o negócio... E eles, a criança fala, a criança é sincera. Você gosta de mim? Não. Ele fala, você me acha bonito? Não. Acabou, meu irmão, ele não está preocupado se você vai gostar ou não. Então ele precisa que você faça isso. Se você não fizer, você não vai conseguir. E como é que eu mostro que eu amo a Deus e que eu respeito a Deus? Primeiro que o meu palavreado precisa ser um palavreado que seja de vida, de edificação. Não pode ser palavreado de praguejando, um palavreado de miséria, palavreado chulo. Muitas vezes nós não temos cuidado com isso e nós não respeitamos a Deus. Eu estava lendo esses dias, vou trazer uma mensagem sobre isso oportunamente, sobre como Deus se ira quando nós não respeitamos uns aos outros, os membros da família. E eu, como pai, quando eu não respeito a Deus e não respeito o meu irmão não me respeita, meu filho, vira uma bagunça dentro de casa. Não adianta que nós venhamos a pedir oração.
Senhor, abençoa meu lar. Não tem como, ele vai dizer, eu estou tentando, mas tem uma parede que eu bato nela. Essa parede é a sua desobediência, é a sua falta de respeito às coisas de Deus. E nós precisamos aprender a respeitar as coisas de Deus, não com religiosidade. Nós aqui na igreja temos alguns, não sei se eu falo em alemão ou em inglês, alguns procedimentos que muitas vezes assustam algumas pessoas. Eu já tive aqui gente debochando. Que é isso, rapaz? Isso aí não é nada, não. Deus é o nosso querido, né? O fato de nós orarmos, como o irmão orou aqui, paizinho, não quer dizer que ele é um qualquer. Ele é um paizinho querido. Mas ele é Deus, você não pode esquecer disso. Cuidado quando você vai falar, e eu sei que não é isso que os irmãos, pelo menos na nossa igreja, são ensinados a isso. Não é pelo fato de você falar, Deus eterno, que você também o respeita e ama. E nem o fato de você falar paizinho, que você não o ama. Mas nós tratamos as coisas sagradas como sagradas. As pessoas precisam entender o que é um altar, que são as coisas consagradas a Deus, o que é um púlpito, o que são os instrumentos, o que são os elementos consagrados ao Senhor para tudo que vamos fazer. Respeitar, não é ter medo, é respeitar. Já falei isso aqui há um tempo atrás, mas tem muita gente nova que não deve ter ouvido. Nós ainda estávamos lá na primeira igrejinha lá, e contratamos uma faxineira. Quem fazia faxina no início era minha esposa, mas aí depois a igreja cresceu um pouquinho mais, precisamos de fazer, e contratamos uma faxineira. E eu estava lá no meu escritório, ela bateu na porta, pastor, eu digo, pois não. E ela era evangélica. E ela disse assim, eu preciso limpar o altar. Eu falei, pode limpar. Eu disse assim, o senhor me autoriza a subir no altar para limpar? Você acredita que isso eu ouvi, irmãos? É verdade. Nós não podemos profanar o altar, não é pelo fato dela subir aqui, mas ela aprendeu de alguma forma, eu não quis tirar isso da cabeça dela, o pastor dela ensinou, ó, cuidado, não se sobe no altar de qualquer forma, de qualquer jeito. E quando você chegar no altar, você se lembre que você está onde Deus atua, onde consagramos as coisas a Ele. Irmãos, cuidado para nós não sermos temerosos demais, e há uma religiosidade, pastor, posso encostar a mão no púlpito? Não é disso que nós estamos falando. Mas aquilo que é consagrado ao Senhor pertence a Ele. Então, a primeira coisa que você precisa é ensinar ao seu filho a respeitar a Deus. E muitas vezes respeitar a Deus, não respeitar a Deus, não significa de você brigar com Deus. Deus, você é um idiota. Deus, é isso, é aquilo. Deus, você não está vendo, não é possível que eu estou aqui, eu não aguento. Nem sempre é isso. Mas respeitar a Deus é respeitar a vontade de Deus. Respeitar os ensinamentos de Deus. Respeitar a direção de Deus. Isso é respeitar a Deus. É não dar um passo além da autoridade de Deus, mas amá-lo acima de todas as coisas. Isso é muito importante, irmãos. Amar a Deus acima de todas as coisas. E como é que nós não amamos? Quando nós ferimos o seu corpo. Quando nós ferimos o seu corpo. E muitas vezes nós estamos ensinando para os nossos filhos a não amar a Deus. Porque como é que eu consigo amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo aos irmãos a quem eu vejo? A palavra de Deus diz, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar a quem você vê? E nós temos que ter muito cuidado, queridos, para o que falamos, com o que falamos para os nossos filhos. Às vezes, nós saímos da igreja, aborrecido com alguma coisa, entramos no carro e está ali a criança. Mas ele está antenado, você pode dar o celular na mão dele, ele está ali no joguinho. De vez em quando a minha neta vai conosco para o almoço, e a gente vai falando alguma coisa,
qualquer, aí eu conheço, eu não sei o que, ela estava no joguinho ali, ela dá levantada de voz, ela estava ouvindo. E nós às vezes saímos falando mal do corpo de Cristo, falando mal das coisas que Deus tem dado para nós, praguejando, murmurando porque não recebemos, e os filhos estão aprendendo, quando não me derem eu vou murmurar, quando não me derem eu vou praguejar. E não tem jeito, meu amado e minha amada, se você não conseguir passar para o seu filho aquilo que Deus quer que você passe, segundo a vontade dEle, você está sendo inútil no seu lar. Conhecer o Senhor, quando trazemos um filho para este mundo, nós damos vida a uma pessoa, e temos que entender, Deus permitiu isso. Por que que você, quando não está conseguindo engravidar, mamãe, você começa, Senhor, orar? Por quê? Porque Ele é o dono da vida, Ele te dá essa criança, é Ele quem faz a mulher estéril ser mãe de filhos. Então é preciso que você entenda que amar a Deus acima de todas as coisas é demonstrar para os seus filhos que você ama a Deus, ensinar para ele, ame a Deus acima de todas as coisas. Pai, onde você vai? Hoje eu não vou não, você vai para a igreja, que você já está grandinho, eu vou te levar lá, mas eu vou ficar aqui porque tem um futebol, eu tenho um tênis, eu tenho uma programação especial, ou então eu vou lá, um churrasco, mas você tem que ir na igreja. Da mesma forma, irmãos, nós estamos, desculpem lá, irmãos, desculpem, seus filhos pequenos não podem vir à igreja se você não trouxer, e Deus vai pedir conta disso. Por isso que Ele diz, andarás com Ele, inculcarás aos teus filhos, delas, das palavras, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Conhecer a Deus, respeitá-lo e amá-lo acima de todas as coisas significa mostrar, filho, filha, vale a pena confiar em Deus, mas Ele precisa ver isso na sua vida. Não me canso de dizer, porque se eu estou falando de paz, eu tenho que falar do meu, e você fale do seu. Se você não teve uma experiência, você pode ter, e você, isso não significa que se você não ter, você não pode dar uma experiência para o seu filho. Senão seria, não. Você já veio deteriorado, agora deteriorou daqui, até a 10ª geração está tudo deteriorado. Não! Mas o meu pai, ele tinha uma sabedoria do alto muito grande, eu já falei isso. E ele falava com uma autoridade, faz isso, porque eu sei, ele sabia. E interessante, uma vez, já até falei isso aqui, mas o que eu quero falar é outra coisa, mas preciso lembrar disso. A minha irmã não queria ir à igreja, porque tinha um livro muito grande para estudar, e tinha que entregar na segunda-feira, era a prova. Ele disse assim, pode ir para a igreja, quando você voltar você estuda, mas não vai dar tempo, vou perder umas 3 horas. Vai não, você vai estudar o que der, depois de servir ao Senhor, e vai cair na prova só o que você estudou. Como ele falou isso se ele não estudou? Meu pai não tinha estudado, meu pai mal sabia escrever o nome dele. Por que ele sabia disso? Porque ele viu a proteção de Deus e a providência de Deus em outras áreas da sua vida. Então, é o mesmo princípio, eu estou lembrando aqui agora, o mesmo princípio da resposta de Davi a Saul. Você não pode matar um gigante. Posso? Eu matei um leão. Aqui, eu estou falando de um homem que nunca perdeu uma guerra. Estou falando de um homem que tem quase 3 metros. Um homem que tem lança, tem escudo, já venceu todos os seus inimigos. Você vem me falando de leão? Ele falou, não estou falando de leão. Eu também matei um urso. Porque agora você endoidou. Quando eu estou começando a acostumar com o leão, você vem e me fala de urso. Ele disse, o senhor não está entendendo. Obviamente que eu estou parafraseando e estou fazendo uma, como é que chama? É isso mesmo. É aqui para você entender. Eu estou falando do Deus que me deu vitória sobre o leão, do Deus que me deu vitória sobre o urso. E ele diz lá, o Deus que me livrou do leão e do urso, me livrará das mãos do incircunciso filisteu. Então, o que você precisa ensinar a seu filho? Se houver um fim proveitoso, meu filho,
e você precisar de um navio que voe, nós vamos orar e Deus vai te dar esse navio que voe. Mas o senhor já viu algum navio voar? Não, mas eu conheço Deus. É disso que eu estou dizendo. Obviamente, irmãos, cuidado para não dizer, se o pastor disse que vai orar e um navio vai voar. Mas se você tiver fé, ele vai voar, só para te desengraçar. É importante que nós passemos para os nossos filhos aquilo que vivemos. Eu me orgulho de dizer, como foi bom, Senhor, eu ter passado algumas dificuldades na minha vida, e já com as minhas filhas, como eu pude ensinar, como pudemos sofrer juntos para vermos juntos a vitória. Então é necessário que você conheça o Deus dos seus pais, conheça o Deus que você serve e ensine aos seus filhos. Pode ir nessa toada que você não vai se dar mal. Amém ou não amém? Segunda coisa, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos passar para os nossos filhos é a fé. É através dela que viveremos até o final dos nossos dias aqui. Irmãos, ninguém sabe o que vai acontecer até o fim do ano. Eu estou dando muito tempo, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas eu estou deixando até o final do ano. Ninguém sabe como será 2024. Mas nós temos muita fé, irmão, para algumas coisas e outra fé para nada. Eu não sei se você é igual a mim. Eu vou sair de férias em setembro, tirar lá uns 15 dias. Mas desde abril eu já estou conseguindo todas as coisas, fechando lá para onde eu vou e tudo. Você faz assim também ou na véspera que você faz? Amém? Agora deixa eu te perguntar, você sabe o nome do piloto do avião que vai te levar? Você sabe se você está com os exames médicos em dia? E você entra no avião e senta lá e diz, que bom, daqui a pouco eu estou chegando lá nas Américas. Quem disse que você vai chegar? Não, mas eu tenho fé. Então você precisa ter fé para falar de um Deus que você não vê e que te garantiu e que trabalhou e tem trabalhado na sua vida com coisas absurdamente grandes, coisas indizíveis. Você precisa ter fé. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, isso é uma definição minha, o teólogo Isaías Mendes, é que a fé, quando você exerce a sua fé, ela para de ser fé a partir daquele momento. Aconteceu. Eu tenho fé que eu vou ganhar uma caneta, ganhei uma caneta. Agora eu já não estou mais com fé, eu tenho uma caneta. Mas você precisa de fé para ganhar um carro, um sapato. E quando você ganha aquilo, você precisa de fé para ir ali. Você precisa, ou seja, a fé nunca será a sua experiência. Você vai ter experiências de fé para galgar um novo posto na fé. Enrolei muito, não, né? Então o crente vive pela fé. O tempo todo, se nós não vimos Deus, não sabemos onde, está no céu, mas onde é? Quantos quilômetros de distância daqui lá? Como é que é? Nós temos uma noção, a Bíblia diz, voz de trovão, língua de fogo, olhos, mas como é que ele é? Você não tem visto. Então, você tem experimentado, você precisa passar isso para a sua família, pai e mãe. E por que eu digo pai e mãe? Tem hora que a fé fraqueja de um dos lados, aí entra o outro, ou fraqueja do outro e tem do um. Nós precisamos, por isso que somos um casal, por isso que somos dois, e nós temos que passar isso para os nossos filhos. A fé é a certeza de uma coisa que eu ainda espero, é a convicção de um fato que eu nunca vi. Isso é fé. E para nós passarmos isso para nossos filhos, nós temos que viver essa fé. E nós temos tanto medo, irmãos, nós cantamos aqui, eu tenho fé, ou pregamos, eu tenho fé, mas nós somos incapazes, às vezes, de passar uma situação de fé, quando estamos vivendo, e sem saber o que fazer, e nós então nos desesperamos. Nós temos que mostrar segurança para os nossos filhos, mas com atitudes de fé. Eu diria que se você nunca experimentou um milagre, uma fé na sua vida, você vai ter dificuldades sérias
de passar isso para a sua geração, para os seus filhos. E eu te aconselho, peça isso a Deus. Se você quer ter fé, prepare-se para viver momentos difíceis. Se você quer ver milagres, se prepare para passar por situações complicadíssimas. Mas o que nós precisamos ensinar aos nossos filhos? Nós precisamos ensinar que nós vivemos pela fé e que vale a pena que eles vivam pela fé. E que todos juntos precisamos passar aquela situação. Eu já vi pais falando, não, eu vou encobrir isso dos meus filhos, eles não merecem, tadinhos, estão estudando, têm 12 anos, 10 anos, eles não entendem, eles não vão entender. Eu aprendi e ensinei que quando nós estávamos em dificuldades, nós dávamos as mãos, olha, vamos almoçar aqui, vamos dar a mão aqui, hoje o que tem para comer é isso daqui. Não temos mais nada, mas Deus proverá. Já tivemos situação de eu não poder dizer, porque eu não sabia dizer, mas eles sabiam. Hoje o papai não tem dinheiro, não peça isso, porque eu vou ficar até sem graça, eu não tenho dinheiro. Thaís, uma vez era pequenininha, eu falei que não tinha dinheiro, ela disse, mas usa o cartão. Porque ela achava que eu entregava o cartão, ela via, eu entregava o cartão, a mulher passava lá, não via dinheiro, ela ficava olhando assim, eu botava o cartão no bolso, a mulher me dava a mercadoria, eu falava, é só entregar o cartão. Aí ela não sabia que tinha uma fatura, então dá o cartão. Né? Mas nós falávamos, não tem. E quando chegava, nós reuníamos e dizíamos, quem deu? Eles já respondiam, foi Deus. Mas elas viram Deus dar? Não. Mas elas sabiam que Deus deu. Por quê? Era assim que nós aprendemos antes e assim que nós ensinamos. Agora, preste atenção numa coisa, vou fazer um parêntese aqui. Isso não como eu diria, isso não acontece somente nos lares onde você tem um pedigree, né? Onde você veio, se meu avô era, meu pai era, meu tio era, eu sou, então... Não, porque a minha esposa veio de um lar que não era um lar evangélico. E ela aprendeu desse Deus porque ela viveu experiências com Deus. Então, a autoridade que ela falava junto comigo, e muitas vezes ela tinha até mais autoridade do que eu num certo assunto, ela estava crendo, talvez ela tivesse visto o que eu ainda não tinha visto. E um concorda com o outro, que a Bíblia diz para concordar. Não, eu estou vendo que vai ser assim. E eu não estou vendo nada, mas digo, amém, vai ser assim. E temos que ser, porque é assim que funciona. Então, não necessariamente falar, puxa vida, mas eu aceitei Jesus tem 5 anos, 3 anos, e agora como é que eu faço? A vivência com Ele é quem vai permitir que você ensine o que é fé. Autoridade no nome de Deus para dizer, eu vou receber. Terceira coisa, essa é fundamental. Se você não ensinar seu filho, é porque você não sabe. Não adianta você dizer que não tem tempo, porque você ensina seu filho outras coisas sem tempo. Quer ver? Você ensina matemática para o seu filho, você ensina ciência, você ensina com ele lá, ou se não um ou outro, ou se não os dois, você tira ali com ele uma horinha, amém ou não amém? Você ensina seu filho a jogar futebol, você ensina seu filho a andar de bicicleta, você ensina seu filho a jogar videogame, mas você não ensina seu filho a ler a palavra. E como é que eu vou ensinar a ler a palavra se eu não sei ler a palavra? Ler a palavra, irmãos, é estudar a palavra, não é, professor? Vamos lá, vamos ler a palavra hoje. Já ajuda muito, melhor do que nada, mas não é isso que eu estou falando. Salmo 78, escuta meu ensino, ó povo meu, acabou de ler, amém? Senhor, estamos aqui agora, vamos dormir nessa noite, me dá uma noite de sono, vamos dormir. Já é alguma coisa, mas não é disso que eu estou falando. É pegar um texto e destrinchar esse texto com seu filho. Olha, meu filho, eu vou te ensinar aqui hoje o que é fé. Aí pega lá um texto do Novo Testamento, para ficar mais fácil. Jesus fazendo um milagre. Pega uma situação ali. Aí depois aplica na nossa vida. Olha, você lembra aquele dia assim, assim, assim? Então, eu preciso te lembrar disso. Algumas vezes eu tive que lembrar as minhas filhas. Mas por que você está assim? Lembra daquele dia? Fé nisso. Olha, Deus te ouviu, Deus vai te ouvir de novo.
E eu peguei coisas materiais, coisas particulares dela. Aquele dia que você orou para não chover no seu aniversário, estava chovendo e parou no seu aniversário. Você tem que ter essa fé para falar com Deus isso que nós estamos conversando, assunto sobre qualquer outra coisa lá espiritual. Então a fé precisa ser exercitada. Se a fé não for exercitada, ela é como um músculo, irmãos, ela atrofia. Ela atrofia. Se você o tempo todo está aqui dizendo, amém, eu creio, mas você não exerce, você não tem uma palavra em cima de uma ação que você precisa, de um ato, de um episódio, se você não lança a palavra e não busca isso, você não vai conseguir exercitar a sua fé. É como aquele corredor que tem 4 quilômetros a correr e nunca treinou nem 100 metros. Ele não vai conseguir. Para chegar a 4 quilômetros, ele vai ter que treinar 100, depois 200, depois 500. Para pular 2 metros de altura, ele tem que pular 40 centímetros, depois 60, até ele chegar lá. A fé é a mesma coisa. Você nunca vai ter coragem de orar por uma pessoa cancerosa, se você nunca orou por uma pessoa que estava com dor de cabeça muito grande. Quando você vir Deus atuar numa oração sua sobre dor de cabeça, você vai ter autoridade para orar por outra dor, e de fé em fé, você um dia vai com autoridade dizer, demônio, sai dessa vida, em nome de Jesus, e você vai falar com autoridade, não precisa nem gritar, mas você fala com firmeza. Por quê? O Deus que te deu a vitória no leão e no urso, é o Deus que derrubará o gigante. Então, manejar bem a palavra, significa dizer, onde estão as coisas? Está escrito, Jesus expulsou o demônio dizendo, expulsou lá Satanás, dizendo, está escrito. Está escrito. Isso não tem como, porque está escrito. O que está escrito ninguém pode mudar, irmão, está escrito. E manejar bem a palavra significa usar a palavra para defender, mas usar a palavra para atacar o inimigo. Não as pessoas, mas o inimigo. Para atacar situações. Em Josué 1:8, o Senhor falando com Josué diz que este livro esteja sempre nos teus lábios. Irmãos, ele não está dizendo de Gênesis, Apocalipse, você tem que saber de cor, não é isso que ele está dizendo? A prática dele tem que ser dita pela sua voz. A ação desse livro precisa ser dita pela sua voz. Não pode ser apenas algo utópico. Não pode ser apenas algo que você aprendeu na escolinha dominical e nunca praticou. Mas ele diz, medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Irmãos, eu fico arrepiado quando Deus fala isso, em todas as tuas empreitadas. Como eu me lembro das empreitadas que Deus pegou na minha vida. Todas as empreitadas que eu peguei, Ele disse assim, eu estou contigo. Eu me lembro, não foram poucas. Por isso eu tenho essa autoridade e essa coragem de dizer, eu sei no Deus que eu creio. Eu sei que ela é capaz de todas essas coisas. Penúltimo, se ensinar a seus filhos uma perspectiva eterna. O que é isso? Sai do materialismo e entra no espiritual. Sai do humanismo. O que é o humanismo? Eu tenho que fazer, eu tenho que agradar aquilo ali, eu não posso, se eu fizer aquilo ali, a pessoa vai fazer para mim. Não, se Deus te der autoridade, independente de que as pessoas queiram te ajudar, você terá. Tem uma frase muito célebre, né, que não é minha, e diz, você sozinho com Deus é maioria absoluta. Sozinho, Deus e você é a maioria absoluta. Então, falar de eternidade, falar de vida eterna, perspectiva eterna, é dizer o seguinte, trabalhe aqui, ganhe dinheiro,
É como o Vivian pregou hoje aqui, não escolha o pior colégio para seus filhos, se você pode pagar. Mas se você não pode pagar, creia que ele pode estudar num colégio muito ruim e Deus vai honrá-lo. Você crê assim? Levante a sua mão. Porque eu creio assim. Agora, não seja relapso. Eu ganho 50 mil por mês. Aquele colégio está cobrando 3 mil? Não, 3 mil eu posso comprar um monte de roupa para mim. Eu vou colocar ele lá num colégiozinho lá que cobra R$200. Você está fazendo algo abaixo daquilo que você poderia fazer. A mesma coisa nas coisas espirituais. Não ore 10 minutos se você precisa orar 1 hora. Não guerreie por meia hora se você precisa guerrear um dia inteiro. Então, a perspectiva de vida eterna abrange todas essas coisas. Quando Deus diz assim, você não pode desistir, você tem que lutar o tempo todo, você tem que estar atento. As pessoas virão, o diabo está dando volta ao redor, procurando alguém, uma oportunidade em que ele possa tragar. Até Jesus voltar, nós não sabemos o que irá nos acontecer. Hoje a Vivian falou aqui, depois comentou comigo, se você lembrar, eu falo. Amém ou não amém? Sabem por que eu tossi, irmão? Porque Deus me lembrando, bebe água. E eu estou aqui com a garganta seca falando e nem olhava para a água. Agora lembrei, bebi água. Glória a Deus pela tosse. Mas você imagina a aflição de Zacarias. Quando Deus fala assim, vou te dar um filho, vai ter um filho. Minha mulher não pode ter filho, agora vai ter filho. Aí, já pensou se ele dissesse? Mas olha só, ele vai crescer, vai ajudar, vai ser o precursor de Jesus, depois vou mandar degolar ele, vou deixar ele, vai morrer degolado. Eu vou permitir que ele seja degolado, porque se Deus também não quisesse, não ia ser. E há coisas que nós não entendemos, e precisamos ensinar. Palavra de Deus, propósito de Deus. Tiago foi morto à espada, e Herodes ficou, e o pessoal todo... Mas Pedro estava lá, ia morrer também à espada, e o Senhor o livrou. Explica isso. Não podemos explicar. Mas você imagina? Mas é como se fosse, Deus está dizendo assim, você está tendo o seu filho, e você está sendo ingrato, porque você não aplica o seu filho, para que a vida eterna chegue para as pessoas, para vocês primeiro, que vocês estão vivendo isso, e vocês não alcançam ninguém. Irmãos, nós temos sido muito egoístas. Muito egoístas. Nós temos convidado muito pouco pessoas que não conhecem Jesus para estarem aqui na igreja assistindo o culto. Nós pensamos em nós. Na minha época de ministério, onde eu cantava mais, e vivia só disso, eu fui pregar numa igreja, não vou dizer o nome, mas foi lá nos Cafundós do Judas, lá depois de Caxias, lá no... E quando eu cheguei lá, eu falei, será que é nessa igreja aqui? Porque normalmente avisavam, tinha uma placa, alguma coisa assim, e daí a pouco chegou o pastor, abriu a igreja, eu já estava lá, e ele disse, irmão, nós não comunicamos a ninguém que o irmão viria aqui, porque senão não ia ter lugar para o nosso povo sentar. Vocês acreditam que eu ouvi isso, irmãos? Então, se a gente avisasse, não que eu era o campeão de audiência, tá, irmãos? Mas pelo menos umas 10 pessoas iam estar lá. Ele disse, o nosso povo aqui cabe 120 pessoas. Se vierem 10, são 130, e nosso povo não tem onde sentar. Isso é egoísmo, irmãos. Nós temos pregado aqui na igreja, que quando você trouxer, mas vai ter muito visitante, você vai para fora e ele fica aqui. Tem uma televisão aqui passando o culto todo, mas se não tivesse, não tem problema, você não vai morrer. Você está dando apoio para aquela pessoa que veio, que você trouxe, assista, participe, receba Jesus no seu coração. Nós temos sido egoístas, querido. Por quê? Porque nós estamos pensando sem querer dizer que estamos, ou sem pensar. Caramba, eu não tinha pensado, pode ser que você mude a partir de hoje. Nós estamos pensando no nosso bem-estar. Pode falar, se não é. Se está muito quente, pastor, não fui não, que está muito quente. Nosso Pai, o sol às 7h30 da noite estava muito quente.
mas 7h30 da noite não tinha sol. Mas estava quente. Pastor, eu não vou, sabe por quê? Porque vai chover. Não, irmão, estou falando de 30 de novembro. Mas vai chover, está chovendo tanto em novembro, pastor. Eu não vou porque está muito frio. Irmãos, pensar aqui é interessante. Não, eu estou cansado, ou isso. Ok, é inerente ao ser humano, mas nós temos que pensar no que nós estamos plantando para a vida eterna. E isso nós precisamos passar para os nossos filhos. Uma perspectiva de vida eterna. Tem um livro que eu aconselho aos irmãos, chamado, do John Bevere, Movidos pela Eternidade. Nós somos movidos pela eternidade. Se eu não sou movido pela eternidade, o que eu estou fazendo aqui, irmãos? Daqui a pouco acaba tudo. Os 300 milhões de dólares que eu tenho guardado, para quem que vai ser? Diga amém. Diga amém, pastor. Para ver se Deus me dá esses 300 milhões de dólares, irmão. Para a gente construir aí mais coisas. Não tem isso não. Mas, louco! Se o Senhor te chamar esta noite, para quem será o que você está guardando? Agora eu construí um paiol, colhi muito, aumentei o paiol aqui, guardei tudo, e agora eu vou dizer, alma, regala-te. É Jesus dizendo. Come, descansa. Aí o Senhor dá uma crise, bota um presidente maluco, tranca suas finanças. Você não vai dormir hoje à noite, hein, irmão? Você que tem muito dinheiro guardado, você vai ficar preocupado agora. O que tens guardado, se o Senhor te pedir hoje, para quem será? Você vai deixar aí. Vai deixar aí. Por último, o que nós pais temos que fazer? Ter prazer nas coisas de Deus. Prazer. Alguém aqui já comeu sem prazer de comer? Já comeu sem prazer? Já, não já? Já? É bom, né? Não, né? Já comeu? Já comeu sem prazer? Hein? Eu não vou perguntar a Vivian, porque ela não gosta de comer muito. Mas é ruim, né? Irmão, já pensou? Um dia desse eu estava assim meio doentinho, estava lá com um negócio, não sabia o que era e tal, mas eu estava sem fome. Aí a Vera falou, você precisa comer. Eu falei, mas meu Deus, eu não estou com vontade de comer. Mas você tem que comer, você precisa comer. Eu vou fazer aqui um angu com feijão, quentinho, hein? Amém ou não amém? Vai te dar uma levantada ali. Suei mais do que burro de carga no sol de 40 graus. Mas comi um pouquinho, mas sem nenhuma vontade. Agora deixa eu te perguntar, você já chegou num lugar para comer e disse assim, meu Deus do céu, eu quero que seja essa comida? Que eu estou com... Mas, hein? Os beiços aqui estão, hein? Aquela picanha com a gordurinha assim do lado, aquela. Você já comeu? Os dois comeram, mas um comeu sem prazer e o outro comeu com prazer. Irmãos, nós precisamos ter prazer de estar na casa de Deus, ter prazer de cantar para Deus, ter prazer, vou deixar por último, hein? Ter prazer de falar com os irmãos, ter prazer de ajudar uma pessoa, ter prazer de orar, ter prazer de ofertar e dizimar. Deixei por último, você não passava. Prazer. Você precisa medir como é que você... Será que eu tenho prazer ou não tenho prazer? Você tem que medir isso. Como é que você mede? Como você tem vindo à igreja? Eu não estou dizendo que um dia você está desanimado. Não. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo se você constantemente... Ah, meu Deus, que oração. Tem uma coisa que eu preciso compreender. Por que para as coisas de Deus você não tem relógio? Mas para as coisas que não são de Deus, você chega adiantado 3 horas. Tem que chegar 2 horas antes no aeroporto. Eu vou chegar às 3 horas antes. Vai que deu um zebra. Vai que essa ponte engarrafa. Eu vou chegar 4 horas. Quero aproveitar e pegar a sala VIP. Mas para as coisas de Deus nós não temos. Porque falta... Irmãos, me perdoem, falta prazer. Vamos supor que você namora uma menina, está noivo, ela mora em Mato Grosso e você mora aqui.
E ela diz, no dia 13 de agosto, que é hoje, eu vou estar aí, e vou chegar 8 horas, e você tem 6 meses que você não vê ela, não, porque não tem nem a câmera, eu estou fora do, não tem a câmera, tá? Eu estou lá em 1970, ok? Aí eu falei assim, ela vai chegar 8 horas, pô, mas eu vou ficar com ela o dia inteiro, cara, até de noite, eu posso chegar lá às 9h30, é ruim, como diz o cara da roça, você vai chegar às 7h30, vai que esse avião, esse ônibus adianta, eu vou já chegar agarrando, beijando, amém ou não amém? Amém ou não amém, irmão? Amém. Pô, falei em beijar, ninguém falou nada, irmão, tem que ter prazer em beijar, irmão, amém ou não? Prazer nas coisas de Deus, não basta ser crente, tem um ditado que diz, não basta ser pai, tem que participar, não basta ser crente, você tem que amar ser crente, você tem que ter alegria, e às vezes, né, a gente chega na igreja assim, vem, como é que está? Abre o olho para dizer pelo menos, vou abrir um, tá, o outro fica comigo. Mas sempre, irmão, você pode estar febril, você pode estar com um problema, isso é natural, mas sempre. Como é que está? Ih, irmão, nem te conto, a minha vida. Ai, meu irmão, para, não faz isso não. De novo, prazer. Chega lá, bom dia, rapaz, como vai? Eu tenho uma raiva, irmãos. Vem aqui, irmãozinho, faz favor. Tenho uma raiva quando eu vou cumprimentar a pessoa, me cumprimenta do jeito que você cumprimenta. Você vai me cumprimentar? Não, aí é continência. Aí é continência, é verdade. Cumprimenta na mão com o jeito que normalmente você pega na mão das pessoas. Aí eu tenho raiva que as pessoas façam o que eu vou fazer agora. Olha aqui, minha mãe. Aí, está com fome, é isso aí. Não, meu irmão. Está aqui, ó. Amém. Agora eu quero botar a mão assim. Falta de prazer de cumprimentar. Irmão, nós temos que ter prazer, nós temos que ter alegria de estar na casa do Senhor. E às vezes nós somos mentirosos demais. E o ministro de louvor pergunta aqui, estamos alegres, não estamos? Estamos. A gente não sabe nem disfarçar para dizer que estamos. Nós temos que ter alegria. Não é na igreja, irmãos, é nas coisas do Senhor. Eu estou dizendo aqui, ter prazer nas coisas de Deus. E o que são coisas de Deus? Todas, nenhuma é sua, tudo é dele. Tudo vem de ti, não é isso? E do que é teu, tu damos. Nada. A vida é minha, você que pensa. Deixa ele parar de respirar 3 minutos nas suas narinas, você vai ver quem é você, defunto. Eu quero orar pela sua vida, meu amado e minha amada. Principalmente vocês que são casados e têm filhos ou pretendem ter. Principalmente, mas quero orar pelos outros também, por todos. Para aqueles que vão casar um dia. Eu quero orar para que Deus te incomode. E eu vou fazer uma maldade com você. Mas vou mesmo. Maldade boa. Se você não fizer isso de coração que eu vou pedir agora, você não vai conseguir dormir essa noite. Você tem que acordar às 5 horas para trabalhar. Você vai passar a noite em claro, você vai ficar igual um zumbi amanhã. Para Deus te lembrar. Isso não é praga não, tá, irmão? Estou dizendo, para Deus te lembrar. Ei, pastor, mas o senhor não pode falar isso não. Eu posso. Eclesiastes 5, 4 e 5 me garante que eu fale. Se um dia fizeres um voto ao Senhor, não tarde em cumpri-los, porque Deus não se agrada de tolos. Melhor é não votar do que votar e não cumprir. Eu quero que você coloque no seu coração nessa oração. Coloque. Senhor, eu quero mudar. Pastor, mas eu já estou muito bom. Você vai ficar muito excelente. Você sempre tem um furo no cinto que você pode apertar mais. Sempre tem. Sempre. Você vai melhorar. E eu quero que você tenha aprendido. Pastor, não vou lembrar de tudo. Está gravado. Depois você vai lá, pega essa mensagem, vê umas 3, 4 vezes, vê com sua família. E diz, filhos, a partir de hoje nós vamos ser assim. Nós vamos honrar. As pessoas ao nosso redor vão perguntar, o que está acontecendo? Por que vocês são assim?
Porque Deus é o nosso Pai, Jesus é meu irmão, o Espírito Santo habita em mim, e eu estou fazendo a obra, e eu não posso parar. Uma obra importante, de catequizar, de pegar pessoas que não são de Jesus e trazer para eles. Nós quem? A nossa família. Irmãos, pode ficar de pé, por favor. Quero fazer uma pergunta. Como a sua família é vista pelos seus amigos, pela sua vizinhança? Como ela é vista? Como a sua família é vista? Como a sua família é vista? Qual o exemplo que você dá? Exemplo de fé? Exemplo de vida vitoriosa? Ou exemplo de tristeza, de angústia, de maledicência? Hoje o Senhor quer trazer para a sua família exemplo de família. Irmãos, isso não significa que nós não tenhamos defeito. Mas em toda família que houver um problema, cabe um espaço, tem um espaço para você pedir perdão a Deus e restaurar a sua vida. Só nós, igreja, só nós, não é a Shalom não, só nós, igreja, temos isso. Quem não é igreja não tem, porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo te entrega. Ele bate na sua porta, ele puxa a tua orelha. Ele diz, você precisa. Quantos querem isso nesta noite? Eu não estou perguntando quantos já fazem. É muito provável, eu vejo nos olhos de vocês, eu vejo que vocês fazem, percebo que vocês são aplicados. Mas o cerco está apertando. E se você fazia bem feito, você precisa fazer super bem feito. Porque o bem feito está ficando para trás já. O inimigo está se aperfeiçoando. Eu estava vendo, a última para eu orar, eu estava vendo aeroporto, aquele negócio lá. De vez em quando aparece um negócio que os caras falam, isso aqui eu nunca vi. Os traficantes estão se aperfeiçoando. Nunca imaginei que fosse encontrar drogas nisso aqui, dentro disso aqui, nunca vi. Isso é uma novidade para nós. O inimigo está se aperfeiçoando para nos tirar da graça, para nos vencer. Mas eu quero que você repita comigo, se puder repetir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Quero orar. Alguém tem alguma oração especial dentro da família, em qualquer quesito? Qualquer coisa dentro da sua família que está afetando a sua família. Se quer, eu vou te pedir o seguinte, não é que quem ficar não recebe, quem vier recebe, se ficar na direita, não. Todos recebem, mas eu gostaria que você viesse ao altar. Assim como eu falei que o altar é um lugar santo, se você precisa de algo que está fora do seu controle, você está doido para fazer, mas não consegue. Não consegue. Sabe aquele negócio que tem um negócio lá que joga aquele, como é que chama aquilo? Que joga assim? O dardo. Você não consegue. Você olha ali, eu sei onde eu tenho que acertar, é ali. Agora vai. Tchum, não consegue. Há coisas que eu sei que você quer fazer na sua família, mas você não está conseguindo. Eu vou te ajudar em oração. Quantos creem que Deus pode fazer? Mas você precisa decidir o que quer. Tem alguém assim, com algo especial? Vem aqui na frente. Eu vou entender agora que essa sua atitude de ter vindo à frente, você está dizendo, Senhor, eu estou tão interessado no Senhor, eu estou tão interessado que a minha família seja uma família que te alegra o coração, que eu vou. Eu não estou dizendo que os que não vierem não têm, não querem, não é isso, irmãos. Eu convidei quem quer. E você pode não ter vindo por diversas razões que não cabe a mim também. Você vai ser tão abençoado quanto. Mas aqui no altar, eu estou imaginando assim, que você disse, eu quero tocar no altar. Eu quero estar próximo. Agora, olha, eu vou orar, irmãos, e nós vamos crer em nada duvidando. Desde que na minha oração você diz assim, sim, Senhor, eu quero receber isso para implantar na tua obra. Eu quero ser uma família modelo. Eu quero ser um pai, eu quero ser uma mãe
diferenciado. Primeiro, eu quero ter o respeito dos meus filhos. Eu quero nunca precisar de dar um tapa na cara do meu filho para ele me obedecer. Não quero, Senhor. Eu quero que ele olhe a palavra, assim como o diabo também vai ouvir eu dizer, sai em nome de Jesus. Eu quero que meu filho olhe quando eu falar para ele, mesmo com doçura, ele entenda que há autoridade na minha palavra. Eu vou orar nesse sentido. Você, mulher, que perdeu a credibilidade. Você, marido, que perdeu a credibilidade. Sua esposa não acredita mais em você. Seus filhos não acreditam mais. Eu vou orar. E isso vai acontecer porque você está aqui querendo. Amém ou não amém? A igreja me ajuda. A igreja impõe as mãos para cá. A igreja concorde aí. A igreja intercede por mim aí, irmãos. E vamos juntos falar, Senhor, é verdade, nós estamos concordando com o pastor. Nós estamos juntos com o pastor. Ele está orando, nós estamos concordando. Eu quero que vocês façam isso. Pai, em nome de Jesus. Estou aqui com famílias que são tuas. Mas por alguma razão, nunca porque o Senhor é o culpado. Sempre é nossa. Eu, os meus irmãos, sempre. Estamos passando situações que não queríamos passar. Ou às vezes não estamos ainda, estamos com medo de passar. Nós estamos olhando para frente, estamos com medo do horizonte. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar agora aqui. Eu conheço alguns casos aqui que eu não vou citar, mas o Senhor sabe mais do que eu muita coisa. O Senhor sabe daqueles que não me disseram nada. O Senhor conhece por que razão eles estão aqui, por qual razão eles estão aqui. Aqueles que estão no templo, que ficaram ali nas cadeiras, Pai, o Senhor sabe, o Senhor está ouvindo o coração deles, falando contigo. Pai, em nome de Jesus, quero quebrar agora no teu nome as cadeias que impedem os teus servos de fruírem, de receberem de ti as bênçãos, as vitórias, a autoridade no teu nome. Senhor, eu quero ministrar nesta noite sobre sacerdotes, todos os homens, sacerdotes. Você é um sacerdote, você é ungido de Deus, sua palavra é uma palavra autorizada por mim, diz o Senhor. O inimigo não tem poder de te bloquear, porque sou eu que estou falando, o Espírito Santo está falando por você aí agora. Esposas, vocês que não têm se sentido mulheres valiosas, vocês são colunas, e a tua palavra é igualmente importante à palavra do sacerdote. E em nome de Jesus, toda palavra proferida contra mulheres aqui, com desprezo, seja agora aniquilada, toda palavra, caia por terra agora. O Senhor te levanta e te honra. O Senhor agora te ergue como ajudadora, Ezer. O Senhor agora te levanta, junto com teu marido, para ambos governarem uma família que Ele, Senhor, te deu. Senhor, agora arranca com raiz de tudo, todo medo, no meio do teu povo, todo medo, medo da morte, medo de desemprego, medo de separação de lares, medo de miséria, medo de enfermidades, qualquer tipo de medo, medo de respostas que ainda não chegaram e que chegam a encontrar o que você está pensando. Arranca com raiz e tudo, Senhor, em nome de Jesus. Levanta homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, aqui nesta comunidade, que elas sirvam não só aqui só na igreja, principalmente não aqui só, mas nos seus ambientes, na sua vizinhança. Eles sirvam como verdadeiros diferenciais, homens e mulheres que derrotam qualquer inimigo, mesmo sem conhecê-lo, porque o nosso Deus, o Senhor, está agora dando essa autoridade. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Pode aplaudir o Senhor? A Ele a honra. Diga a Ele, a honra, a glória pertence a Ele. Amém ou não amém?